Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo a respeito da nossa carreira. E hoje a gente vai falar sobre a questão do momento, né? Que é a questão das acelerações aí relacionadas à progressão por capacitação, né? A gente tem mais novidades a respeito do tema e a gente vai falar sobre essas novidades aqui nesse vídeo, né? Já tinha feito um vídeo na semana passada a respeito desse tema, quando o CONIF, no caso a Forgep CONIF, decidiu pagar os servidores aí dos institutos federais e Cefetes, né? Esse valor aí das acelerações, e aí ficou faltando a decisão das universidades federais, que saiu ontem, e aí eu vou falar a respeito dessa decisão e como isso impacta na questão da aceleração para nossa carreira. Mas antes disso, eu gostaria de tirar algumas dúvidas do pessoal que eu tenho recebido nos comentários dos vídeos aí, dúvidas sobre a questão da aceleração. O que seria a aceleração ainda não ficou muito claro para toda a categoria, né? E aí, eu vou tentar deixar bem claro para vocês aqui o que seria essa aceleração para aquelas pessoas que ainda não entenderam o que representa esse processo, né? Para quem ele serve, entre outras informações relevantes aí para aqueles que ainda não pegaram totalmente o que seria essa aceleração. Como vocês sabem, quem acompanha o canal, sabe que eu gosto de explicar tudo muito detalhadinho para que todas as pessoas que acompanham os vídeos possam entender, né? Aqueles que estão mais ligados à questão da carreira e aqueles que não estão totalmente ligados à questão da carreira, né? Então, para deixar tudo claro e tudo muito bem explicado, eu vou apresentar para vocês aqui como vocês podem buscar a informação de como vai ficar a situação de vocês com a aceleração. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um sisteminha que ajuda muito a gente entender como vai funcionar essa questão da aceleração. Ele deixa muito claro. Se você vir aqui no Google e pesquisar simulador TAI, vai aparecer essa opção do simulador aqui do TAIs na luta, e depois, logo em seguida, vai ter um simulador aqui sem identificação, mas que passa as informações de uma forma clara de como vai ficar a situação dependendo da sua situação atual, né? Como vai ficar com as acelerações. Aí você clica aqui nesse simulador, quando você entra nele, ele mostra aqui algumas informações importantes sobre a questão da carreira. Então, como é que você vai lançar essas informações aqui com relação à sua situação? Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa de classe D, que hoje ela está no nível 4 de capacitação. Ela já fez 3 capacitações no decorrer da carreira, né? Ela está ali no nível 7 de progressão por mérito. Ela tem a carga horária de 40 horas semanais. A qualificação do cargo dela seria especialização, e já muda os valores do salário aqui, como vocês podem ver, né? Especialização. E aí, a gente coloca aqui a correlação direta, no caso. A função gratificada essa pessoa não tem, CD ela não tem. E aí ele já mostra aqui os valores que você receberia na situação atual. Mostra aqui bem direitinho, é um simulador bastante interessante. Só que ele também faz a análise de como ficaria o acordo de greve. Então, para as pessoas que, quando a gente explica que ela estava no nível 4 de capacitação e ela havia feito, no caso, 3 progressões por capacitação, quando ela saiu do nível 7, que a gente estava até o mês passado, até o contra-cheque do mês passado, né? Do mês de março, a gente estava nesse nível aqui, porque a gente estava na carreira anterior. Então aparecia lá o número, por exemplo, 407 antes, né? Que era o nível 4 de capacitação e 7 de progressão por mérito. Essa pessoa, quando ela mudou de tabela, da tabela anterior para a tabela nova, ela saiu desse nível 407
e foi parar no padrão de vencimento 10 na nova tabela. Porque a nova tabela ela não vai mais até o nível 16, como ia antigamente. A nova tabela ela vai do padrão de 1 a 19. Você vê aqui que a pessoa saindo do 407 para o padrão 10 não mudou nada no valor de salário dela, a não ser o aumento de 9% que a gente teve de reajuste para todo mundo. Mas não mudou nada no padrão de vencimento dela ou no padrão de salário dela. Isso aqui a gente já modificou, né? De acordo com o tempo de acordo de greve e de acordo com as mudanças que já foram realizadas já no nosso sistema. O que está faltando, assim, que a gente tem discutido muito nesses últimos dias com relação ao acordo de greve? O que está faltando são as acelerações, a transição por capacitação, que é o que a gente tem falado muito, né? Então, aquelas pessoas que estão no meio da tabela aqui, ó, quando o acordo de greve for cumprido com relação à questão da aceleração por capacitação, a gente vai sair dessa linha, que é uma mesma linha, e olha o que vai acontecer. E esse simulador mostra o que vai acontecer de forma muito clara e muito didática. Deem uma olhada o que vai acontecer. Ele coloca aqui, ó, enquadramento na nova tabela, mais 3 acelerações. Por quê? As pessoas que fizeram 3 capacitações no antigo modelo, eles vão ter direito, de acordo com o MP, de acordo com o projeto de lei que foi encaminhado e de acordo com o documento desenvolvido de regulamentação pela CNSC, eles vão ter direito a 3 acelerações pelo processo de transição dessa questão da aceleração, né? Então, em vez de ele ficar aqui no 10, que seria o mesmo nível, ele vai ter 3 aumentos, no caso, de padrões de vencimento. Então, ele vai sair do 10, vai pular do 10 para o 11, do 11 para o 12 e do 12 para o 13. Aqui vocês veem que a questão do salário, ele já muda. Vocês avaliam aqui que a questão do salário já muda. Por que ele muda? Porque quando você sai daqui do nível 10, se você saiu do nível 7 para o nível 10, não muda nada. Se você sai daqui do nível 10, cada padrão desse aqui que você muda, você aumenta 4% no seu salário, né? Então, aqui já muda a questão do valor dos salários. Vocês veem aqui que tem uma mudança mais ou menos do padrão que a pessoa estava para o padrão que ela vai, de R$600 no VB, de mais ou menos uns R$200 se ela tiver esse incentivo à qualificação de 30%, né? E no valor bruto lá, vai aumentar ali na faixa de aproximadamente uns R$700, ela saindo desse nível 10 e indo para o nível 13 através da aceleração por capacitação automática de acordo com o que está no termo de acordo e nesses documentos que eu citei anteriormente. Então, assim, para que vocês... Espero que tenha ficado claro aqui a exemplificação. Cada mudança dessa daqui de padrão de vencimento aumenta os 4%, que são os 4% que a gente tem de step de variação de um padrão para o outro, né? Então, no caso, uma pessoa que fez 3 progressões por capacitação no antigo instituto, né? Agora ele teria direito a essas 3 acelerações que seriam automáticas, né? Lançados, quando a gente fala automática, é que é lançado diretamente pelas pró-reitorias, não precisando de ação por parte do servidor, e aí, nesse caso, ele teria um aumento médio ali na faixa de mais ou menos 12%, porque seria 4% de cada um desses steps que ele vai modificar. Então, assim, esse simulador ele deixa muito claro. Espero que vocês tenham compreendido aí como é que funciona essa questão da aceleração que a gente tem pedido tanto aí, né? Essa aceleração ela só vai impactar aqueles que estão no meio da tabela. As pessoas que já estão no topo da tabela
não tem mais para onde ir, não tem como mais acelerar, então eles não seriam impactados por esse ganho do acordo de greve. E aí, um colega nosso até perguntou, né? Vamos supor que eu receba essas 3 capacitações, e aí fala lá no termo de acordo de greve que a cada 5 anos eu tenho direito a mais uma. Mesmo eu recebendo essas três acelerações aqui, e já tendo feito as 3 acelerações anteriores, eu teria direito a mais uma aceleração quando eu completar 5 anos? Né? Ele me fez essa pergunta através de uma das redes sociais. Eu respondi para ele que não. No meu entendimento, não. Porque é definido o número de progressões anteriormente por capacitação que a gente tinha direito, né? E isso aqui se trata de uma transição, viu, gente? É uma transição para que as pessoas que estão no meio da carreira, elas possam chegar mais próximo daquelas pessoas que vão ingressar na carreira agora e que vão chegar ao topo da carreira com apenas 15 anos. Essas transições, elas são feitas normalmente uma vez, né, para aquelas pessoas que já estão na carreira, e quando ela é feita, aí seguem as regras normais, né? E nesse caso, a regra normal e a regra padrão é que só são válidos, no máximo, 3 progressões por capacitações no antigo instituto e 3 acelerações no decorrer da nossa carreira. Então, nesse caso, não procede que, depois de 5 anos, você já tendo 3 acelerações, por exemplo, no decorrer da sua vida pregressa, e essas 3 acelerações automáticas, você ainda ter a possibilidade de ter uma aceleração posterior. Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa que teve apenas 2 acelerações, que estava nesse nível aqui, por exemplo, né? No nível 7 aqui, ele teve 2 acelerações, ele vai ter, no caso, ele vai sair daqui e vai parar aqui no padrão 9 de vencimento, né? Aí ele vai ter direito a outras 2 acelerações, então ele vai pular do 9 para o 10 e do 10 para o 11. Vamos supor que ele acabou de fazer a segunda progressão por capacitação dele agora. Como ele só fez 2 e o máximo são 3, depois de 5 anos, né, quando ele já estiver lá na frente, por causa das progressões por mérito, ele vai ter direito sim a solicitar mais uma aceleração por capacitação fazendo os cursos lá na carga horária, e aí ele vai pular do padrão 16 para o 17. Se ele fizer a progressão por mérito no mesmo ano, ele vai pular já para o 18, tendo 2 pulos naquele mesmo ano. A pessoa que fez 1, a mesma lógica. Só a pessoa que já fez 3, que é o máximo, que nesse caso, mesmo passando 5 anos, ele não teria direito a uma quarta aceleração, né? Porque o nosso plano de carreira define que a gente tem direito a apenas 3 acelerações. Esse é o meu entendimento com relação à regra, viu, pessoal? Já vi outros colegas também que estudam a carreira, que estão lá na CNSC, compreenderem que esse é um entendimento mais consolidado. Então eu estou passando aqui essa interpretação da questão dessa aceleração para vocês. Espero que tenha ficado muito claro, né? Espero que todo mundo aí tenha compreendido com essa tabela como vai funcionar a questão das acelerações. E aí agora a gente reduz aí um pouquinho as dúvidas com relação à aceleração. Se tiverem mais dúvidas, vão mandando aí nos comentários, né? Ou nas redes sociais, que eu vou tentando trazer essas dúvidas e responder as dúvidas da categoria sempre aqui nos vídeos, tá legal? Bem, gente, então já fez esse preâmbulo aí explicando o que seria a aceleração, né? E aí, agora a gente vai falar então sobre a questão das novidades que aconteceram aí nos últimos dias com relação às universidades federais e a questão da aceleração, né? Na quinta-feira, como eu havia falado para vocês no último vídeo, o FORGEP, né, que é o Fórum de Gestão de Pessoas do CONIF, que é responsável pela gestão de pessoas dos institutos federais, isso na verdade, se eu não me engano, foi na quarta-feira, eles definiram que as acelerações elas deveriam ser pagas de forma automática e imediata de acordo com a questão da MP, da lei e da regulamentação da CNSC. Deveria se adotar exatamente a regulamentação da CNSC-MEC, né?
porque o termo de acordo ele remete à regulamentação das questões do acordo de greve, a CNSC-MEC. Bem, definido isso, vários institutos federais do Brasil começaram a lançar notas explicando aos servidores técnicos administrativos que o pagamento seria lançado no sistema e seria pago imediatamente. A maioria delas que conseguissem fazer essa operacionalização, pelo menos os valores referentes a esse mês agora, né, já estariam no contra-cheque desse mês agora de maio. Já estaria no contra-cheque de maio para pagamento em junho, né? Para aqueles que conseguissem lançar essas informações no sistema, os servidores dessas instituições já receberiam já essa aceleração. Logo depois disso, teve uma reunião do FORGEP, da Andifes, que está ligado às universidades federais, e eles não tomaram uma decisão. Eles tomaram a decisão de fazer uma reunião com a Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, repassar essa informação para eles para que fosse tomada uma posição conjunta, né? Essa reunião ela aconteceu na sexta-feira e a FORGEP Andifes, né, e a Andifes, que representa os reitores das universidades federais, eles soltaram uma nota a respeito da decisão que eles tomaram. E aí eu vou ler a nota aqui para vocês agora, da Andifes. Nota da Andifes sobre a implementação das regras de desenvolvimento da carreira dos servidores técnicos administrativos em educação pelas universidades federais. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, reafirma seu compromisso com a valorização dos técnicos administrativos em educação tais, reconhecendo sua importância fundamental para o funcionamento e a qualidade das universidades federais em todo o país. No contexto da medida provisória 1286, de 31 de dezembro de 2024, a Andifes entende como legítima e justa a demanda pela implantação das novas regras de desenvolvimento da carreira dos servidores técnicos administrativos em educação, em especial no que tange à progressão por mérito e a aceleração da progressão por capacitação. A aceleração, isso que eu expliquei para vocês aí, a aceleração da progressão por capacitação é exatamente essas acelerações automáticas lançadas diretamente pelas PROGEPs, né, para aqueles servidores que já completaram as capacitações e estão ainda no meio da carreira. Em consonância com a nota técnica número 1/2025 da CNSC-MEC, responsável pela regulamentação das questões relacionadas ao termo de acordo de greve, de acordo com o próprio termo de acordo de greve, que eu sempre gosto de frisar isso aqui. A Andifes continuará dialogando com os órgãos competentes, sempre pautada pelo compromisso com a legalidade, o respeito institucional e a valorização dos servidores públicos da educação. Brasília, 9 de maio de 2025, no caso, ontem. Então essa foi a nota lançada pela Andifes, que representa os reitores das universidades federais. Logo após essa nota ser lançada, o mesmo movimento que tinha acontecido com os institutos federais começou a acontecer também com as universidades federais. E várias universidades federais começaram a emitir nota informando que seria efetuado o pagamento, né, desses valores no decorrer dos próximos contra-cheques, segundo algumas universidades. Outras já foram mais conservadoras, dizendo que esse pagamento, que seriam tomadas as medidas necessárias para operacionalizar esse processo. Outras já lançaram logo, foi a portaria, já de uma vez, informando que os servidores estavam no nível... aceleraram já estavam acelerados de acordo com a portaria, e que no próximo contra-cheque eles já iriam receber o valor referente ao mês dessa aceleração e que os valores retroativos seriam pagos nos contra-cheques posteriores. Então, assim, as notas das universidades federais, diferente das notas dos institutos federais, elas têm uma variação grande, assim que eu posso dizer. Os institutos federais eles seguiram no mesmo caminho quase, a grande maioria deles. Eles seguiram no caminho de que o pagamento ele vai ser realizado e vai ser realizado
de forma imediata. Esse termo apareceu muito nos documentos enviados pelos institutos federais. A gente pega ali das principais universidades, né? Algumas universidades elas colocam esse termo imediato, mas colocando, sempre frisando ali que vai que está avaliando, né, o contexto geral e que essa informação pode mudar de uma forma um pouco cautelosa, na minha visão, até cautelosa demais. Outras nem colocam que isso vai ser aplicado de forma automática, colocam uma nota mais não comprometida ainda, na minha visão. E outras universidades, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui o exemplo dessas notas, né? Para que fique mais claro o que eu estou dizendo. Já colocou logo a portaria falando que já está concedido e que vai aparecer já no próximo contra-cheque esse rendimento. Eu vou colocar aqui alguns exemplos que eu acho importante a gente sempre citar e mostrar, né, pessoal? Aqui no canal Direto ao Ponto Podcast, a gente sempre tem esse modelo, né, de citar e mostrar para as pessoas não acharem que a gente está tirando isso da nossa cabeça, assim, né? Porque eu acho que isso dá credibilidade, inclusive naquilo que a gente está falando. A gente fala e mostra, o que é o que dá mais credibilidade à informação que a gente está passando. E aí vocês podem tirar as suas próprias conclusões de acordo com aquilo que a gente está demonstrando aqui também, né? A gente não fica falando e aos quatro ventos determinadas coisas, né? E sem comprovar. A gente comprova aquilo que a gente fala. E se tiver dúvida, pode encaminhar nos comentários também, que eu coloco a fonte que eu tirei essas informações. E quando eu tiro essas informações daquilo que as pessoas falam, normalmente eu deixo muito claro aqui que eu às vezes eu não falo a fonte, porque esse negócio de falar a fonte é meio complicado, mas que eu ouvi dizer de pessoas de tal órgão ou relacionado a tal grupo e tudo mais. Porque isso deixa a questão mais clara e a informação mais com maior crédito, vamos dizer assim, e isso é muito importante para o que a gente se propõe aqui no canal Direto ao Ponto Podcast. Então eu vou mostrar para vocês aqui, acho que ele tá atualizando aqui agora. Aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui a questão das notas. Só que parece que ele está tendo, nesse momento do vídeo, a questão das notas técnicas, parece que ele está tendo uma atualização. Aí o que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte, então. Como a gente tá aqui gravando aqui, eu vou passar aqui para a própria nota técnica, a própria nota que foi lançada pelo Sinasef, ela também comparada à nota da Andifes. Eu acho que é importante a gente frisar também esse ponto, que a própria nota da Andifes que eu li agora há pouco, ela é uma nota também mais conservadora do que a nota que foi lançada, as informações e a forma que foi lançada a nota da FOGEP Conif e da Conif, vamos dizer assim, né? Vocês podem dar uma olhada aí. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Olha a forma que a nota vem, olha só. Né? Aqui é do Sinasef Fluminense, né? E aí ela coloca assim, ó. Ontem o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, aprovou a aceleração da progressão funcional de forma imediata e automática. Tá vendo as informações que eu passei para vocês aí com relação ao entendimento assim, a colocação, a forma que é colocada pelos institutos federais, eles colocam assim de forma muito clara. A gente vai implementar de forma automática e imediata. Eles frisam isso nas decisões que eles tomam. E as notas dos próprios institutos, eles frisam isso também, de uma forma muito evidente e muito clara. A nota da Andifes, ele já é um pouco mais cautelosa, né? Como eu mostrei para vocês aqui.
Quer ver a continuidade dessa nota aqui? Eles colocam o seguinte: a medida representa uma importante conquista da greve e da mobilização intensa dos profissionais da rede federal. A decisão reconhece a legitimidade das reivindicações apresentadas pelos servidores e representa uma vitória concreta na luta pela valorização e o reconhecimento profissional. Agora a mobilização continua. É fundamental garantir que a medida seja implementada já na folha de pagamento de maio, com pagamento dos valores retroativos. A aceleração automática foi uma das principais pautas levantadas pelos servidores na última greve, e integra a agenda da reestruturação da carreira, pautada por critérios mais justos e menos burocráticos para o desenvolvimento funcional. O Sinasef IF Fluminense parabeniza cada um que esteve na luta em greve, participando das assembleias, atos e mobilizações. Essa conquista coletiva é fruto direto da nossa organização. Seguimos firmes na luta por uma carreira sólida, valorizada e construída democraticamente. Vamos em frente com unidade e mobilização. Aí, aqui do Sinasef, né? IF Fluminense. É uma mensagem aí do Sinasef, no caso, né? Mas essa fala aqui, esse ponto aqui, ele tá nos documentos ligados ao Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é o CONIF, né? Essa fala que sempre está presente nas informações da FOGEP CONIF e da própria CONIF, e está sempre presente também, o imediato e automática, nos documentos dos institutos federais, diferentemente do documento da Andifes, que não coloca nada com relação a essa questão de automática. Eles colocam aqui como legítima a demanda, né? Mas eles não colocam de forma automática e imediata. Eles colocam em consonância com a nota técnica. Para mim isso aqui é algo meio que conservador, né? E coloca aqui ainda: continuará dialogando com órgãos competentes, sempre pautado pelo compromisso com a legalidade, respeito institucional e a valorização dos servidores públicos da educação. Então, na minha visão e na minha opinião, essa nota ela é uma nota que, felizmente, ele coloca que defende o nosso direito, mas é uma nota bem mais conservadora do que a da CONIF, né? E os documentos da CONIF. Então eu vou mostrar para vocês aqui, conforme eu prometi, né? Aqui é um drive do Tais na Luta, que ele fala sobre as acelerações, as instituições que enviaram um documento informando sobre as acelerações, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui os modelos de documentos, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, no modelo, em resumo, né? No modelo aqui deixa eu pegar aqui um modelo aqui da UNB. Por exemplo, olha só o modelo da UNB. O UNB, ele vai e escreve assim, ó, a todas as unidades, né? Aí ele coloca, já começando com a questão da valorização dos técnicos, que eles colocam como indispensáveis para a atuação coletiva da nossa comunidade, para a construção da universidade pública, né? Eles falam sobre a medida provisória, eles falam sobre a questão da CNSC, né? E aí eles colocam a questão da aceleração da progressão por capacitação, e aí eles colocam que será implementada a partir da folha de pagamento referente ao mês de maio, com efeitos a partir de 1 de 1 de 2025. Os valores retroativos referentes ao exercício de 2025 serão incluídos a partir da folha de junho, dentro do limite de lançamentos executáveis mensalmente pelo CIPEC. Então aqui eles já colocam que será implementado a partir da próxima folha. Aqui eles deixam muito claro isso, né? É muito bom esse documento aqui da UNB, né? A forma deles colocarem o documento é muito interessante, e eles colocam que isso vai ser implementado de forma imediata, como no modelo muito parecido com os institutos federais, e esse é um modelo bastante interessante para nós técnicos administrativos em educação. Tá de parabéns aí a reitoria da Universidade Federal de Brasília. Tem um outro aqui que eu achei bastante interessante, que foi o da Unifal. Olha o que a Unifal fez aí, olha.
Eles colocaram aqui, ó, prezada servidora, e já colocou de cara já a portaria. Olha só que legal. O reitor da Universidade Federal de Alfenas, aqui de Minas Gerais, né, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 131 da medida provisória, que trata da reestruturação do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, publica no Diário Oficial da União, publicado no Diário Oficial da União de 31 de 12 de 2024, considerando o disposto da nota técnica da CNSC, Comissão Nacional de Supervisão da Carreira do PCCTAI, considerando o contido no processo, né, resolve conceder a aceleração da progressão por capacitação a partir de 1º de janeiro de 2025 para os servidores abaixo dos relacionados ocupantes dos cargos de técnico administrativo em educação pertencente ao quadro de pessoal desta universidade. Olha que beleza, pessoal. Os servidores aqui, eles que tiveram três progressões por capacitações, eles já saem aqui do 15 e já estão no 18. Olha só, de acordo com a portaria, do 13 já saiu do 13 e já foi para o 16. E ele já colocou, formalizado, através de portaria, a aceleração automática, né, que será lançada no sistema a partir dessa portaria de todos esses servidores e já colocou, inclusive, nominalmente. Esse daqui está mais avançado que todo mundo. A Unifal está de parabéns. Isso aqui que é valorização dos técnicos administrativos. Olha que legal. Projeto Unifal, parabéns para vocês, viu? E aí, agora eu queria apresentar o daqui da universidade, né, a qual trabalho, né, que é o comunicado aqui da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, gabinete da reitoria, né? E aí aqui coloca aos servidores técnicos administrativos em educação da UFMG, com os nossos cumprimentos, informamos que a Universidade Federal de Minas Gerais, considerando a redação conferida na medida provisória, né, o projeto de lei, né, a competência da CNSC-MEC para regulamentar as regras de transição da aceleração por progressão por capacitação registrada no termo de acordo firmado entre o governo federal e a categoria dos técnicos administrativos em educação, coloca aqui que avalia ser possível a implementação das novas regras de desenvolvimento da carreira dos servidores técnicos administrativos em educação, em especial no que tange à progressão por mérito e a aceleração da progressão por capacitação, em consonância com a nota técnica da CNSC-MEC. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos, no âmbito de sua incompetência, irá encaminhar as providências cabíveis, reiterando a importância da valorização dos trabalhadores, né, do trabalho e da carreira TAI. Colocamos-nos à disposição a nota de ontem também, assinado pela reitora. Vocês veem aí que tem nota de tudo quanto é jeito, né? Desses 3 exemplos que eu citei para vocês aí, o da Unifal, para mim, é mais interessante, porque já colocou na portaria, já colocou, para lançar isso é só as Projeps, né, os nossos servidores, né, que fazem esse trabalho espetacular dentro das Projeps, né, a quem eu agradeço, porque faz tudo da melhor forma possível e o mais rápido possível para que a gente tenha os nossos direitos aí garantidos, lançar, porque ali já está na portaria já. A UNB deixou muito claro que vai ser feito de forma imediata e já o FMG, ela teve uma postura ali de defender que a gente tem esse direito, isso é muito positivo, mas não colocou nenhuma informação com relação à forma que isso será feito, não colocou nenhuma informação se isso vai ocorrer de forma imediata e como isso vai acontecer. Então é uma nota um pouco mais conservadora do que esses exemplos de notas que eu repassei para vocês, né? Olha só, o ponto que ele coloca a respeito do tema, né? Ele coloca assim, avalia ser possível a implementação das novas regras de desenvolvimento da carreira dos servidores técnicos administrativos em educação, em especial no que tange a progressão por mérito e a aceleração da progressão por capacitação, em consonância com a nota técnica 1 CNSC-MEC. Excelente a nota, ela defende, né, nesse sentido, que a gente tem esse direito e que eles avaliam que é possível implementar, mas, por outro lado, ela é uma nota mais conservadora do que esses 2 exemplos que eu citei para vocês, que uma já lançou logo a portaria e a outra já definiu que vai ser nesse mês e que isso vai estar nos pagamentos, inclusive retroativos, no decorrer dos próximos contra-cheques, se não for possível lançar
tudo já nesse mês, no caso da nota da UNB. Então, pessoal, com relação à questão da aceleração, era essa análise que eu gostaria de fazer com vocês, né? O outro ponto desse vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, e que eu comentei também no último vídeo que eu fiz, era com relação às eleições para os conselhos aqui da UFMG, né? A gente recebeu muito apoio, né? Através de mensagens, através dos grupos de WhatsApp, né? Eu agradeço muito todas as mensagens que eu recebi, as mensagens de parabenização, né? Depois da nossa vitória. E gostaria de apresentar para vocês aqui o resultado, né? Primeiramente, né? O resultado. A gente conseguiu aí, nessa eleição aqui para a Comissão Interna de Supervisão de Carreira, né? Nós da Frente Ampla Democrática, a gente conseguiu aí 3 vagas das 5 disponíveis, né? Eu aqui, o Anderson Soares da Silva, consegui 402 votos, né? Agradeço demais, fui o candidato mais votado aqui da UFMG. Então agradeço muito vocês aí que deram esse apoio, né? Que votaram em mim aí, que depositaram essa confiança. Espero fazer um excelente trabalho junto à CIS, né? Foi uma votação muito expressiva, eu fiquei muito feliz, assim, e bastante surpreso com a força que vocês apresentam, né? 402 votos, nossa, foi assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado. Fiquei muito alegre mesmo pela confiança que vocês depositaram em mim. O outro candidato aí da Frente Ampla Democrática foi o Erivelton, que também teve uma votação expressiva também, olha só, 379 votos, né, destoando aí bastante, né, tanto a votação minha quanto a votação dele. Agradeço a vocês também por terem votado no Erivelton. O terceiro candidato também era da Frente Ampla, também da Frente Ampla Democrática eleito, é o João Fernandes da Silva, né, o famoso João Bolinha. Ele recebeu 272 votos. E os outros candidatos eleitos é o Raimundo, né, que recebeu 295 votos. Não é da Frente Ampla Democrática, ele é da situação daqui do Sindifes, né? E a outra é a Luciana do Carmo, eu não sei qual é a visão política dela, mas ela recebeu 288 votos. Eu parabenizo aí tanto os candidatos da oposição, que é o nosso caso, né, os 3 candidatos eleitos, quanto os candidatos da situação, né? Espero que todos nós possamos fazer aí um mandato voltado para os interesses dos técnicos administrativos na CIS, aqui o FMG. E gostaria de agradecer especialmente ao apoio que eu recebi aí de todo mundo que votou, ao pessoal da Frente Ampla Democrática que atuou aí nessa campanha de uma forma muito efetiva, aos colegas dos Tais na Luta, né? Nossos colegas aí que fizeram um apoio nas redes sociais aí muito importante, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, no próprio Instagram deles. Isso foi muito importante para a gente conseguir assim, chamar a atenção, né, dos nossos colegas aqui da UFMG e conseguir essa votação tão expressiva aí, no caso das candidaturas da Frente Ampla Democrática. Então, agradeço demais a todos vocês. Meu muito obrigado aí pela confiança. Espero corresponder aí a toda essa confiança depositada. Bem, pessoal, depois desse agradecimento, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no canal ainda, que se inscrevam no canal Direto ao Ponto Podcast. A gente tem também o grupo do WhatsApp e do Telegram, que está muito movimentado. A galera está trazendo muita notícia de primeira mão lá. A gente comenta o que está acontecendo na questão das acelerações das universidades e tudo mais. Vou deixar aqui na descrição o link desses canais. E aí vocês podem entrar lá para a gente conversar mais um pouco sobre a carreira. A gente vai trocar muita ideia lá, tá tendo umas discussões muito interessantes lá para quem tiver interesse de ingressar nos grupos, tá bom? Gente, tenha um ótimo final de semana. A gente recebeu uma notícia muito boa com relação à aceleração desse apoio dos institutos federais, desse apoio das universidades federais, né? A quem eu agradeço aí os reitores que depositaram esse apoio também para a categoria. Isso é muito importante, né? E a gente espera que em breve a gente tenha esse direito nosso conquistado na greve, depois de muita luta, garantido aí no nosso contra-cheque, né, efetivado, porque isso é o mais importante, né? Tanto no contra-cheque referente a esse mês, quanto os retroativos, que também é um direito nosso conquistado aí no decorrer das greves, tá bom? Gente, muito obrigado.
Tenha um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Obrigado mesmo pela confiança. Estou muito feliz com o resultado das eleições aqui da CIS UFMG. Um grande abraço a todos. Até a próxima.